Oi, eu sou o Leandro e nesse vídeo vou comentar um pouco sobre o livro O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Hanson Higgs. Esse livro aqui, ele faz parte do desafio literário que eu me propus a ler pelo menos 12 livros durante o ano de 2025 e esse foi o último livro que eu terminei de ler e eu estou trazendo aqui a análise agora, tá? Nessa análise de hoje, eu vou fazer a leitura da sinopse que está aqui na cover do livro. Eu vou falar se valeu a pena a leitura desse livro e vou também dizer como você pode ganhar essa cópia aqui, caso você queira, depois de ver a minha análise. E aí no finalzinho do vídeo eu comento como você pode ganhar essa cópia caso você queira, tá? Bom, vamos começar aqui então fazendo a leitura da sinopse. Ó, a sinopse começa falando o seguinte: tudo está à espera para ser descoberto em O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, um romance inesquecível que mistura ficção e fotografia numa experiência de leitura emocionante. Aqui eu já discordo completamente. Bom, por que eu falo e discordo completamente? A premissa do livro é basicamente de uma aventura, um romance misturado com ficção, misturado com fantasia. E na minha sincera opinião, a única coisa que ele entrega é a fotografia. Na fotografia ele entrega. E aí tudo está à espera para ser descoberto em O Orfanato da Senhorita Peregrine. Esse livro aqui, na minha opinião, ele é bem simples, porque você meio que sabe o que vai acontecer a cada passada de página, né? Agora, em relação às fotografias que você vai encontrar, inclusive aqui na capa, que é muito bonita, durante o livro todo você vai encontrar várias fotografias que são muito interessantes. Realmente, cada descoberta de fotografia, cada passada de página, a única coisa que faz você não desistir do livro a única coisa que faz você não desistir do livro é a questão de ter muitas fotografias boas. E isso eu não tiro mérito não do autor, realmente a questão das fotografias é um ótimo acervo que ele montou durante a vida dele, mas dizer que é uma experiência de leitura emocionante só se for a emoção da raiva. A emoção, realmente a raiva é uma emoção e eu passei muita raiva lendo esse livro, demorei um monte para ler. Durante essa semana eu estava na biblioteca lá na escola e durante um horário livre, e eu estava lendo esse livro e a professora ficou muito interessada, falando assim: nossa, você está lendo um livro, né? Você está interessado porque ela viu a capa, né? Ele é muito bonito. Isso aqui, na verdade, é uma cover, eu vou fazendo, apresentando o livro, né? Os detalhes dele. Ele é muito bonito, ele parece uma agenda quando ele tá sem a cover. E aí ela falou: nossa, que livro interessante, deixa eu ver, você tá gostando desse livro? Eu falei: não, eu tô terminando de ler porque eu quero poder falar mal. Eu quero entender por que eu tô terminando de ler esse livro aqui, que eu quero poder falar mal com propriedade. E aí, eu terminei de ler e assim, gente, dizer que aqui é uma leitura emocionante é uma mentira, tá? Você não vai ter uma emoção, a não ser que a emoção que você queira ter seja a raiva. E aí, ele continua falando assim, né, ó: nossa história começa com uma horrível tragédia familiar que lança Jacob, um rapaz de 16 anos, numa jornada até uma ilha remota na costa do país de Gales, onde descobre as ruínas do orfanato da Senhorita Peregrine para crianças peculiares. Aqui, durante a história, basicamente o rapaz ele vai passar por uma aventura. É um livro de aventura e o que eles tentaram fazer foi passar essa aventura para que a pessoa se sentisse motivada, colocando algumas imagens ali. E o Jacob, que é o personagem principal, ele particularmente é um personagem que me dá muito nos nervos. Por quê? Porque é um personagem que você não torce por ele. Você torce, eu particularmente torci durante o livro todo para que os monstros pegassem ele, os monstros que tem aqui no livro, os monstros, né? E você, se for ler, vai descobrir o que é. Mas na verdade tem algumas entidades aqui no livro que estão à busca das peculiaridades que são as crianças com esses superpoderes, né? E eu torci durante o livro todo para que acontecesse alguma coisa com ele. E eu já sabia que no final ele não iria sofrer nada muito grave, vamos dizer assim, para não dar nenhum spoiler muito pesado sobre o livro, né? Mas ele sai nessa descoberta e aqui continuando ele fala assim, né? Enquanto Jacob explora os quartos e corredores abandonados, fica claro que as crianças do orfanato são muito mais que simplesmente peculiares. Elas podem ter sido perigosas e confinadas na ilha deserta por um bom motivo.
e, por incrível que pareça, ainda podem estar vivas. Veja que a sinopse do livro te induz a falar que é uma coisa assim, nossa, que interessante, vai ser um segredo, como é que essas crianças do passado, será se essas crianças do passado ainda estão vivas, será se elas têm superpoderes, o que que é isso, porque você fica impressionado já com a capa do livro, que tem que uma criança aparentemente levitando, na contracapa você tem ali umas imagens enigmáticas e tudo mais, então eles tentam vender uma coisa como se isso aqui fosse extremamente assim, nossa, que livro maravilhoso. E aqui eu tô dizendo para vocês, eu li e o livro, assim, meu amigo, é complicado, né? E aí, continuando aqui a sinopse, ele fala, né, uma fantasia arrepiante, com assombrosas fotografias de época, o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares vai deliciar jovens, adultos e qualquer um que goste de uma aventura sombria. É uma aventura sombria? Tinha tudo para ser uma aventura sombria. Mas esse aqui, gente, eu juro para vocês, é uma fantasia arrepiante. Em muitos pontos ele poderia ter sido um acerto gigantesco. E aí o cara se perde por quê? Porque a história é chata. Basicamente a história é chata, né? O livro é muito chato. E eu não quero falar mal do autor, né? Quando eu fiz esse canal, eu queria falar assim, não, eu vou fazer um canal para, além de me motivar a ler livro, incentivar as pessoas que vejam os vídeos a lerem livros. Mas esse aqui, e eu gosto também de falar isso, ó, esse livro aqui, por exemplo, é um livro que eu não indico pra ninguém, porque, meu amigo, é um livro que você vai começar a ler, você vai abandonar. Por isso que esse livro estava tanto tempo na minha gaveta, pegando poeira. Ó, lembrando, se você, no final, quiser ganhar esse livro, você vai ganhar ele assim, ó, básico, ele tem alguns arranhadinhos aqui, tem uma sujeirinha acumulada de tempo, porque ele é muito antigo, né? E aí, assim, a única coisa sombria, de aventura sombria que você vai encontrar são as imagens. As imagens que tem no livro, que eu vou colocar inclusive algumas aqui rodando pelo vídeo, para você notar, são imagens realmente muito, muito interessantes. Todas as imagens que estão no livro são interessantes. Eu gostei muito das imagens e foi o motivo que eu não desisti de ler esse livro. E eu não quero realmente desistir de ler nenhum dos livros que eu me propus, os 12 livros, né? Então, quando eu fiz o canal, eu não queria desincentivar ninguém a ler livros. E eu queria realmente mostrar a minha opinião sincera depois de terminar de ler um livro. Essa aqui é a minha opinião sincera sobre esse, né? Mas, bora divulgar aqui o trabalho do autor, né? O autor é o Hanson Riggs. Ele cresceu na Flórida, mas agora reside em Los Angeles, a terra das crianças peculiares. Formou-se na Escola de Cinema e TV da Universidade do Sul da Califórnia, realizou alguns curtas-metragens premiados e nas horas vagas é blogueiro e repórter especializado em viagens. Sua série de ensaios de viagem, Strange Geographies, pode ser lida em metalfloss ou rancelriggs.com. Essa sinopse eu tirei aqui da cover do livro, tá? Aqui da cover do livro, e a foto eu tirei do Amazon.com. Aí você pode parar para pensar, pô, como é que esse livro ele tem tanto hype? Ele tem tanto hype por conta da venda dele. Ele é muito vendável. Você vê um livro desse, ó, capa dura, bonito desse jeito aqui, com um monte de imagem bonita. E aí você fala, pô, eu vou comprar esse livro. Isso aqui é justamente aquela coisa de falar assim, eu vou comprar o livro pela capa. Porque ele é muito bonito mesmo, ele é muito, muito bonito. O livro é muito bonito esteticamente. Veja, até a própria contracapa aqui, ó, é linda, tem uma textura, é muito bonito. Mas não vale a pena, né? E aí você fala, esse livro então ele parou por aí. Não, tem continuação. O livro tem até o volume 5, e eu acho que já tem até mais, só que não foi lançado no Brasil. Esse livro aqui é o primeiro, né? O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, é o primeiro. Mas tem também Cidade dos Etéreos, que é o volume 2, Biblioteca das Almas, que é o volume 3, Contos Peculiares, que é o volume 4, Convenção das Aves, que é o volume 5. Tem outros também que já foram lançados, que ainda não estão em português, que já foram lançados. E ainda tem outros extras, né, que são tipo... Sabe quando eles lançam uma série que é sobre a série? Então, eles fizeram os livros que estão dentro dos livros. Então, esse livro aqui, meu amigo, cara, ele fez a carreira dele toda em cima do livro e ele tá certo, né? Um autor, para viver no mundo aí sendo autor, você tem que aproveitar o que vendeu. Isso aqui vendeu muito. Aí, veja, eu terminei de ler o livro, você vê que eu tô falando aqui mal dele, né? E eu falei, não, eu sei que tem um filme sobre o livro. Eu falei, não, eu vou ver o filme, porque não pode ficar pior do que isso aqui. O filme não pode ficar pior do que eu acabei de ler, não pode ficar pior.
E aí, eu fui ver o filme, né, que é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, foi lançado em 2016, com direção do Tim Burton. E aí eu falei, não, tem ator potente aqui no filme, vai ser bom, não pode ser pior do que eu acabei de ler, não pode ser pior do que eu acabei de ler. Paguei um mês de Disney Plus, porque tá disponível na Disney Plus, vi o filme e, por mais incrível que pareça, o filme é pior do que o livro. Porque veja, um filme de fantasia, todo filme de fantasia, eu vou citar como, por exemplo, fácil, que todo mundo já deve ter assistido, que é o Harry Potter. Quando você assiste Harry Potter, você fala assim, não, isso aqui é uma coisa, nossa, que legal que isso aqui seria se fosse real, se acontecesse isso. Quando você vai ver o filme do Lado da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, você fala, meu Deus, que mentira, não é nem que mentira, você fala, nossa, isso aqui é tão irreal, e não é irreal você não consegue sentir a magia, não tem roteiro, e o que é mais louco é que você fala, não tem roteiro, mas por quê? Porque é baseado nesse livro. E o filme, ele faz algumas adaptações que são bem grandes, porque realmente se reduzir um livro no filme, você tem que fazer umas adaptações para ter tempo, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Não tem sentido. Então assim, ó, se você leu o livro, não perca tempo para ver o filme não. Ou então se você viu o filme, não perca tempo para ler o livro não. Não tem muita coisa assim. Ou então faz o que você quiser, né? Eu tô dando aqui a minha opinião, mas assim, cara, é ruim. O livro é ruim, o filme é ruim. E aí, com isso, eu vou dar aqui minhas opiniões finais, né? Eu já falei bastante, mas como eu sigo aqui um roteirozinho, eu vou falar aqui, né? Valeu a pena? Bom, o valor atual do livro na Amazon, vendido usado, ele é R$ 15. Tem 15 e tem, acho que capa dura, o original, assim, lacrado, acho que ele tá 60 e poucos reais. Mas o valor dele tá por R$ 15 usado, né? E com boa conservação. Então você compra ele por R$ 15. Qual é o ritmo de leitura? Eu demorei um mês para conseguir terminar de ler esse livro, porque ele era chato. Eu começava a ler e parava, começava a ler e parava, começava a ler e parava. Então, eu demorei muito para ler esse livro, porque eu achei chato. Leria novamente? Óbvio que não. Esse livro aqui eu vou passar para frente, como eu vou falar aqui adiante, eu vou passar para frente isso aqui nunca mais. Eu pretendo ler isso aqui nunca mais, né? Eu não pretendo ler. Qual o público-alvo, na minha opinião? Ó, esse livro não é... Eu tenho 34 anos. 34 anos e aí eu falo, pô, tenho 34 anos, esse livro não é para mim. Eu acho que esse livro é para adolescente. Adolescente tem ali 12 anos. Aí ele tá querendo ter uma história ali de fantasia, de terror, que ele vai ficar meio assustado e tudo mais. Ah, ele tá curioso, ele vai usar as imagens ali. Para uma criança, um adolescente de 12 anos, 13, 14, talvez seja uma leitura que seja interessante por conta das imagens. E ele talvez até fique impressionado. Ele vai falar, nossa, essas imagens aqui. Depois que ele for pesquisar que as imagens são reais, né? O contexto não é, né? Porque o que tá relatado no livro é uma ficção, mas as imagens são reais. Para uma criança de 12 anos, ali 12, 13, 14, 15 anos, eu acho que até vai. Esse eu acho que é o público-alvo, é para adolescente. Tanto é que o filme, na minha opinião, é aqueles filmes de sessão da tarde. Aquele filme que você vai colocar ali, você pode fazer uma coisa, você vai prestando atenção, é um filme de ação. É um filme de ação básico e sem pé nem cabeça. Filme de ação sem pé nem cabeça. A minha nota final, como você pode ver durante todo esse vídeo, eu não falei bem do livro, a minha nota final não tem como ser diferente do que 1 de 5. Eu dei nota 1 de 5, que é a pior nota. E eu só dei nota 1. Os meus alunos, por exemplo, sabem, quando eu dou nota 1 para um aluno é porque ele faltou, ele não tem nada. Então eu coloco nota 1 só para registrar no diário, porque não tem... para não dar nada, né? Mas nota 1, para não dizer que não fez nada, né? Então eu, particularmente, essa é a minha opinião. É uma opinião um pouco pesada, mas quando eu me propus a fazer os vídeos aqui, eu pretendo ser bastante sincero, né? E passar a minha verdade. Mas, se mesmo assim, mesmo depois de tudo isso que eu falei, depois de todas eu falando que o livro é ruim, que, enfim, você ainda assim quiser ganhar essa versão aqui, ó, essa cópiazinha, essa daqui que tem alguns amassados, né, tem algumas sujeirinhas, vocês vão ver no vídeo de apresentando o livro, né? Se você quiser ganhar essa cópia, o que você vai fazer? Você vai primeiro deixar o like, você vai comentar o seguinte, ó: vi o Menino Invisível e quero o livro. E aí você vai mandar um e-mail para dicadoleandro@gmail.com avisando que você comentou, lembrando que essa leitura a idade indicada é sugerida pelo pessoal que vende
é para crianças de 12 anos e acima, né? A idade, eu gosto de lembrar que a idade sugerida pelo cliente é de 12 anos acima. Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu vou divulgar esse canal para os meus alunos, então se você é meu aluno e quiser ganhar esse livro, veja, eu só vou passar para você se você seguir isso aqui, né, comentar: "Vi o Menino Invisível, quero o livro", mandar um e-mail para mim, e aí se você for meu aluno, eu vou te dar esse livro também em mãos. Se você não é meu aluno, eu vou mandar esse livro pelos correios, como eu já mandei para uma espectadora aqui do canal, né. Mas, enfim, siga aí essas coisas, né, deixa o like e comente: "Vi o Menino Invisível e quero o livro". E bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu espero que você deixe o like e comente aí se você gostou e o que você espera nas próximas análises aqui do vídeo, tá? Bom, é isso. Deixa o like, tá? Não esquece de deixar o like, porque isso ajuda bastante na minha motivação para continuar postando e editando vídeos aqui no canal. Então, um abraço e até a próxima. Tchau.